Quem era, pois, o guarda? Quem era o querubim do Éden? Adão, é claro. Contra que ou contra quem Adão foi colocado para guardar o Éden? Contra Satanás, contra Ra-Satã. Isso não aconteceu a contento. Disso nós sabemos. O que acarretou toda a gama de problemas que vieram pela falta de cuidado de Adão. E quem era o aferidor da medida? Adão. Adão era o aferidor da medida. Por quê? O que significa aferidor? Significa instrumento de medição, conferido e harmonizado com o padrão, modelo, gabarito, régua, protótipo, etc. Adão, como o primeiro homem, era o modelo perfeito para todos os demais. Como houve falha, o Eterno enviou outro aferidor, Yahoshua, o Cristo. Jamais Ra-Satã poderia ser aferidor de qualquer coisa boa dentro do plano de criação do Eterno. Nossos primeiros pais viviam nus e não sabiam, ou não viam isto porque estavam vestidos de luz, vestidos do brilho das pedras afogueadas. Em linguagem simbólica, não significa que estavam carregados de pedras. Evidente que não. Mas era uma luz tão bela que dificilmente poderia ser descrita por linguagem humana. O que fez o profeta descrever da maneira mais bela que poderia. Adão era perfeito, até que nele se achou iniquidade. Isso mesmo. Adão era perfeito, até o dia em que nele se achou iniquidade. Ra-Satã nunca foi perfeito. Nem por um momento ele foi perfeito. Porque Deus já o criou para assolar, para destruir, como instrumento de sua ira, conforme podemos constatar em dois textos paralelos do Antigo Testamento. Leiamos, em primeiro lugar, 1 Crônicas 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Vemos nesse texto que foi Satanás que incitou ao rei Davi. Pois bem, leiamos agora 2 Samuel 24, verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel de Judá. Afinal, quem incitou a Davi? Quem incitou a Davi?
Deus ou o diabo? Digamos que foi Deus. Sim. Digamos que foi Deus usando o seu servo negativo, Satã. Ele é um instrumento da ira de Deus, já que Deus é amor e é imutável. Ele criou o assolador para destruir no momento em que ele precisar usar alguém assim. No livro de Jó, quando os Bineis Ha-Elohim, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, a Escritura diz que veio também Satanás entre eles. Jó 1, verso 6. Deus dialogou com ele. O Eterno dialogou com Satã, perguntando de onde ele vinha, e falou sobre Jó. Deus queria provar a Jó. E como Deus não faz nada negativo, usou seu instrumento negativo e deu ordens para ele tocar nos bens e na família de Jó, e mais tarde em seu próprio corpo. Por que Satanás não fez isso antes? Por quê? Porque ele só faz qualquer coisa quando Deus o usa para fazê-lo. Ele não é tão autônomo, tão independente como muitos pensam e ensinam. Ele é um servo. Veja o caso de Kéfar. Pedro, por exemplo, em Lucas 22, versos 31 ao 32, nós lemos: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Veja como Satanás teve que pedir. Se ele fosse tão livre, tão autônomo para tentar qualquer um, ele simplesmente tentaria sem pedir qualquer permissão. Veja que Yahushua não está falando somente sobre Pedro. Ele está falando sobre todos os apóstolos, pois diz: vos pediu. Está no plural. Satanás pediu todos os apóstolos. Cristo diz que iria rogar particularmente por Pedro, porque ele ainda não era convertido em sua plenitude. E Yahushua disse: apesar de sua função negativa, ele é um príncipe. Não sou eu que estou dizendo, foi Cristo quem afirmou isso. Ele disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E ao Xanã 12, verso 31. Já não falarei muito convosco,
porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. E Alxanã 14:30. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E Alxanã 16:11. O apóstolo Shaul, Rachalia, Paulo, corrobora tais afirmações do mestre em Efésios 2, verso 2, quando chama de o príncipe das potestades dos ares. É algo absurdo, é algo infantil alguém falar de Satanás usando expressões como esta. Aquele cachorro, aquele porco, aquele imbecil, aquele nojento, etc. Por quê? Porque ele é um anjo de Deus. Isso mesmo. Ele é um servo de Deus. Ele é um anjo de Deus, criado para fazer esta obra negativa a que o Eterno o designou. Para muitos isso é difícil de entender, complicado de aceitar por muitos, mas é a pura verdade. Com isso, ele não deixa de ser o nosso inimigo, nosso adversário, mas enquadrado dentro do plano magistral, eterno e infinito do Criador. Foi por causa disso que o próprio arcanjo Miguel, comandante dos anjos guerreiros do Eterno, demonstrou respeito pela posição do outro, de Rassatã, porque entendia sua função e missão. O apóstolo Judas estava criticando as pessoas que vituperam as autoridades e logo em seguida afirma: e, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou de palavras, mas disse: o Senhor o repreenda. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 8:9. Vamos analisar agora outro texto que é usado pelos exegetas impacientes. Isaías capítulo 14, especialmente os versículos de 4 a 19. Trata-se também de um texto rebuscado, pesado, cheio de símbolo ou símbolos. É necessário tê-lo ou lê-lo com muita atenção e ter-lo cuidadosamente examinado.
dando ênfase especialmente a todos os contextos. E o argumento principal é retirado dos versos 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no seu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Para começar, em todo o texto a referência à morte, à sepultura, homem, etc. Temos que não se atermos estes, os quais não se aplicam jamais a Rassatã. Termos que não se aplicam jamais a Satanás. Vamos observar um importante contexto que sempre passa despercebido por muitos analistas bíblicos. Quem está falando todas essas palavras que acabamos de citar? Deus? O profeta Isaías? Outro personagem? Quem? Observando o contexto, ele mostra que quem está falando essas palavras são estes todos. Confira o verso 9. Agora, perguntamos, estes todos quem? O personagem a que o texto se refere possui certas características que enumeraremos a seguir. Primeiro, um grande poder. Segundo, ele caiu de certo nível. Terceiro, ele é acusado de ferir os povos com furor. Quarto, com a queda dele disseram que a terra descansou. Se fosse a queda de Satanás, seria o contrário, pois com ele a terra ficou polvorosa. Quinto, o Sheol, sepultura ou inferno, conforme é chamado. O reino dos mortos no Antigo Testamento foi dito que turbou por ele, para sair ao encontro dele em sua vinda. Os mortos despertaram por causa dele em sua vinda.
fez levantar dos tronos todos os principados, e dos tronos todos os reis das nações. Ele foi acusado de ter caído do céu. Ele foi chamado de estrela da manhã. Ele foi acusado de dizer que subiria ao céu sendo semelhante ao Altíssimo. Ele morreu. Ele foi sepultado. Embora sepultado, saiu de sua sepultura de maneira sobrenatural. Por essas 13 enumerações, perguntamos novamente a quem se refere esses textos. A Ra-Satã? Simplesmente ao rei da Babilônia? Porque os reis das nações o acusavam de tanta coisa e disseram que ele também estava enfermo, semelhantemente a estes. E porque esses reis das nações estariam enfermos? Não se trata de uma referência aos dominadores espirituais das nações, os principados e potestades que dominam sobre países, como encontramos em Daniel e em outras referências. Esse personagem chamado de Estrela da Manhã e Filho da Alva é alguém tão horrível e asqueroso como Ra-Satã? E como ele continuaria a ser chamado assim, se tivesse passado pela metamorfose de anjo de luz para anjo de mal? Ou anjo do mal? Por que não entendermos que esses reis, os reis das nações, estavam zangados contra alguém muito diferente de Ra-Satã? Sim. Por que não entendermos que esse texto refere-se exatamente ao oposto dele? O Senhor Yahushua Cristo. Estas palavras torcidas e de blasfêmias não partiram de Deus, nem da boca do profeta, mas partiram dos reis das nações. Foram eles que chegaram a dizer sobre o corpo de Cristo na sepultura palavras exatas como estas: os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Evidente. É claro, na sepultura esses vermes não puderam fazer outra coisa senão ficar acima e debaixo do corpo sacrossanto de Cristo, mas não puderam tocar nele, porque está escrito: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Salmos 16, verso 10. Nessa previsão acerca da ressurreição de Cristo,
que a sua alma não foi deixada no Hades, e nem tampouco a sua carne viu corrupção. Atos 2, 31. E Yahushua morreu como um homem qualquer, mas seu corpo não passou pela putrefação. Vamos ver outro detalhe importante, a quem a Escritura chama realmente de estrela da manhã. Conforme o relato do apóstolo Pedro, refere-se ao próprio Senhor, ao próprio Yahushua, ao próprio Cristo. Leiamos segundo Kéfar 1:19, segundo Pedro 1:19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Outra invenção é chamar Satanás de Lúcifer ou Luzbel. Lúcifer significa portador da luz e Luzbel significa senhor da luz. E desde quando Rassatã é portador da luz ou senhor da luz? Isso é ou não é uma fantasia da cabeça de alguns? Durante anos, Rassatã tem recebido da boca dos próprios cristãos uma glória que ele não possui. Há de ter sido um dia um anjo bom. Mas é claro e evidente, naturalmente, que ele fez algo no céu ou nas dimensões superiores. Uma rebelião. Ele seduziu a terça parte dos anjos celestes, transformando-os em seus seguidores, em anjos caídos de dimensões. Ousamos, contudo, dizer que tudo isso estava no plano do Criador. O Eterno permitiu que tudo isso acontecesse para que de maneira mais completa fosse manifestada a sua glória. E, amado irmão e irmã, aprenda a ler a Bíblia com mais atenção. Faça exegese das Escrituras. E o que é melhor, com mais reverência. Jogue para o alto tradições humanas e a submissão a autoridades humanas e atinjam a nova visão na dimensão e conhecimento espiritual e bíblico. E tenho certeza absoluta que quando assim o fizer, o próprio Espírito do Eterno terá prazer em ajudá-lo a compreender melhor os textos sagrados. Fim daqui esta mensagem. Atentamente, José Geraldo, irmão na fé, servo de Yahu, na pessoa de Yahushua. Amém e amém.